importantes atitudes que definem o aspecto de um político, baseado na sua conduta. Você precisa entender que a palavra conduta quer dizer uma manifestação de comportamento do indivíduo. Pode ser boa ou má, dependendo do código moral e ético do grupo onde você se encontra. Então, os nossos valores morais e éticos, eles estão num bojo geográfico do ambiente onde você vive. Então, o Brasil ele tem um comportamento e outros países do mundo têm outros comportamentos, outros valores morais e valores éticos. Algumas coisas pequenininhas mudam dentro de um mesmo país por uma questão geográfica, por uma questão de valores, mas essas mudanças são muito pequenas. Essas mudanças são maiores em se tratando de nações. Mas é importante você observar que a sociedade como um todo, ela carrega os seus valores morais e éticos. E ela precisa que o representante público seja o representante desses valores morais e desses valores éticos. É o que nós estamos precisando no Brasil hoje. É fundamental trazermos hoje para as administrações públicas das cidades, dos estados e do nosso país, pessoas interessadas nesses valores morais e éticos, que não confundam o que é interessante para o seu particular com o que é interessante para o público. A grande confusão se faz quando se perde a concepção clara de que o cargo público é um cargo de representação da vontade coletiva e não da sua vontade individual. O cargo que você representa, ele carrega toda a vontade da coletividade. Precisamos resgatar esses valores na sociedade e é por isso um dos motivos que estamos realizando esses webinários. E essa conduta que eu estou falando o tempo todo, esses valores, as pessoas perguntam, mas como é que a gente vai encontrar, ou como é que nós vamos nos posicionar politicamente, porque não existe uma formação política na escola, não existe uma formação política na sociedade, o candidato a vereador, ele acha que quer melhorar a comunidade, ser candidato. De onde saem esses valores? Eu digo nas palestras, e vou repetir aqui, o grande manual de instruções que você tem para nortear sua vida pública se chama Constituição Brasileira. Já no início da Constituição, você vai ler isso aqui. O representante público tem como essência assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, comprometida com a solução pacífica das controvérsias. Isso é o preâmbulo da Constituição brasileira. Está na primeira, segunda página da Constituição. E todo o resto da Constituição brasileira é o manual de instruções do político. Porque a conduta, a sua conduta, a minha, e a conduta de todos deveriam ser assim, mas principalmente do político, porque ele leva a sua palavra a mais pessoas, a um grupo de pessoas, a coletividade, é o seguinte: a sua conduta deve ser humanitária, de representatividade e de valores coletivos, com base na cidadania, na dignidade, na liberdade, justiça, solidariedade, igualdade, fraternidade, paz, privacidade, propriedade e contraditório. O que significa tudo isso? Significa que nós precisamos defender os valores coletivos que acreditamos, que gostamos de fazer parte, baseado nos conceitos morais e éticos. Precisamos, com esse conceito de defender a liberdade, defender opiniões diferentes e defender o contraditório. Quando você sai candidato e você perde uma eleição, muitas pessoas ficam entristecidas. Perdi a eleição, nossa. Isso faz parte do processo democrático e naquele instante a sociedade
talvez não desejou que você a representasse, escolheu uma outra pessoa, e não há problema nenhum nisso. E tendo escolhido você, amanhã ou depois o seu mandato vai acabar, e outra pessoa vai ocupar esse espaço, e não há problema nenhum nisso. Então isso é muito importante, termos dentro de nós a verdadeira transformação que queremos para a sociedade. Precisamos ter uma sociedade justa, digna, boa, e precisamos fazer desses valores as nossas defesas, a nossa conduta da nossa vida. E todo político tem à sua disposição esse manual que eu digo que se chama Constituição Brasileira. Aliás, nós vamos poder combinar um webinário, um encontro para a gente fazer um debate, para a gente falar desses valores, para eu colocar você ao vivo na sala, e a gente vai combinar isso, eu combino isso com a minha equipe, de colocarmos, por exemplo, um representante de cada estado, até porque eu tenho pelas inscrições das pessoas que estão agora participando da palestra, para vocês saberem, todos os estados brasileiros têm gente agora ao vivo participando com a gente. Muitas cidades do Brasil. Por ser dessa forma, a gente pode combinar um dia e fazer um debate, colocar um de cada estado na sala ao vivo e a gente fazer uma falação muito grande, não tem problema, falar bastante, mas quando a gente fala, a gente aprende, a gente troca. Então vamos falar sobre Constituição Brasileira, vamos combinar um encontro só para isso. Para que fique impregnado em você os valores que você tem que defender para a sociedade e ser o exemplo. Então nessa conduta, você deve ser sempre solícito. Tem gente que sai candidato, ganha eleição e some. Não está disponível. O eleitor não acha esse representante. Não consegue achá-lo fisicamente e absurdamente, com tanta tecnologia, não consegue achá-lo por um celular, por um e-mail, e não tem resposta. Ah, outra coisa. Tem gente que me mandou um e-mail falando assim: Cristiano, eu te mandei e-mail tem 10 dias, você demorou muito para me responder. Eu quero dizer para vocês que estão ao vivo, eu respondo pessoalmente cada e-mail que eu recebo. Não é nenhum assessor, não é ninguém da minha equipe. Eu respondo pessoalmente cada e-mail. Então não dá para responder todos no mesmo dia que eu recebo. Então eu respondo 30, 40 e-mails por dia. Então, no máximo, 50 e-mails por dia. E por isso, você vai receber a sua resposta 3 dias depois, 4 dias depois, uma semana depois. Mas você vai ser respondido. E por mim, pessoalmente. E é isso que você tem que fazer com as pessoas, com seus eleitores, com as pessoas que querem conversar com você. Você deve respondê-las pessoalmente. Ninguém da sua equipe vai responder por você, nenhum assessor. Você deve responder às pessoas. Você pode levar um mês, mas você vai dizer: olha, eu demorei 30 dias, mas sou eu que estou te dando essa resposta. Isso é fundamental. Primeiro que na hora de ganhar o voto, você ganhou o voto dela. Individualmente ela votou em você, ela escolheu você como representante. Então este eleitor, ao te escolher, ele também quer esse retorno, esse contato, esse diálogo. Então responda pessoalmente cada pessoa que manda uma mensagem, um e-mail, ainda que demore. Não tem problema demorar. Você tem que responder. Esteja sempre bem trajado, bem vestido, para toda e qualquer ocasião, de forma a adentrar em qualquer ambiente. O que significa isso? Você representa a sociedade, você representa um grupo de pessoas, e você sai da sua casa de chinelo, bermuda, porque tu foi na padaria, foi no barzinho, qualquer coisa que seja. Chegando lá, você é abordado porque estão cometendo alguma infração, não sei aonde, precisa da sua presença, precisa de você. Você vai ter que ir ainda na tua casa, voltar em casa, trocar de roupa, se preparar para se locomover até onde está acontecendo o problema. Veja bem, a sociedade, ela paga muito bem os políticos. Os maiores salários do Brasil são dos políticos. É o salário do vereador, é o salário do prefeito, é o salário do deputado. Os maiores salários do Brasil não estão na indústria. Estão nos legislativos e nos executivos, nos cargos executivos do Brasil afora.
Então, o representante ele já ganha muito bem. Então, quando você se coloca à disposição de representar a sociedade, esteja sempre pronto, esteja sempre disponível, esteja sempre bem vestido, bem trajado em público, porque você não sabe a hora que você vai ser acionado para entrar numa delegacia, para entrar num fórum, para entrar numa repartição pública. Esteja sempre preparado. Eu disse no encontro anterior que é como se o político fosse o super-herói da sociedade e a sociedade vai acioná-lo quando precisa. E eles têm que estar com o seu uniforme. É como o super-homem que carrega debaixo da roupa o uniforme para poder voar por aí para resolver os problemas das pessoas. Então, o político sério, comprometido, envolvido com a sua comunidade, está sempre pronto. Esteja sempre pronto. Esteja sempre bem vestido. Não confunda nunca autoridade com autoritarismo. Toda vez que você falar com as pessoas, toda vez que você falar com os seus subordinados, toda vez que você falar com qualquer pessoa, utilize, como eu disse anteriormente, as palavras por favor e obrigado. Seja gentil. Autoritarismo não é autoridade. As pessoas não respeitam o autoritário, elas respeitam quem tem autoridade. E ter autoridade, você pode ser gentil, pode ser educado, pode ser sorridente, sem problema nenhum. Seja sempre um defensor da liberdade, da igualdade e fraternidade. E não defenda esses valores somente em períodos eleitorais. Os webinários, eles têm a finalidade de transformar a sociedade, de trazer para a luz, trazer para a realidade a transformação que precisamos ter em nossas vidas como participante coletivo, como eleitor e como candidato, ao longo de toda a nossa vida. Nós não podemos, você, por exemplo, que vai ser candidato na próxima eleição, se comportar somente em período eleitoral com todos esses valores. Ser líder, ser respeitador, ser cumpridor das leis, ser organizado, estar bem trajado, só em 3 meses em período eleitoral. Não. Faça da sua vida um exemplo. Transforme a sociedade à sua volta através de você, através do seu exemplo. Lembrando que você não precisa do cargo de vereador ou do prefeito para isso. Você, para ser exemplo, não precisa ter cargo nenhum. Você pode ser exemplo já. Você pode transformar já as pessoas à sua volta usando a sua história de vida. E se um dia você ganhar um cargo eletivo, ganhou uma ferramenta a mais para acelerar esse processo de transformar a sociedade. Mas você já pode começar já. Você não precisa de cargo nenhum para isso.